A pequena cabana de madeira, encravada no sopé da montanha, era o lar de Elias. Um homem de olhar cansado, ombros curvados pelo peso dos anos e do silêncio. A solidão era sua única companheira, um eco constante em cada cômodo vazio. Desde a partida de sua esposa, o tempo parecia ter perdido a cor, a alegria se esvaído como a fumaça de um fogo apagado. Seus dias eram marcados pela rotina monótona: acordar, alimentar as galinhas, cuidar da pequena horta e observar o sol se pôr no horizonte, sempre com a mesma melancolia. Elias se sentia como uma árvore seca, desprovida de folhas e flores, incapaz de oferecer sombra ou frutos. A vida, que antes pulsava com intensidade, agora era apenas uma lembrança distante, um filme em preto e branco que ele assistia repetidamente, sem conseguir encontrar um final feliz. O sorriso havia se tornado um visitante raro em seu rosto, substituído por uma expressão de tristeza profunda, um fardo invisível que ele carregava em cada passo. Certa manhã, enquanto caminhava pela floresta, Elias tropeçou em uma pequena caixa de madeira meio enterrada sob as raízes de uma árvore centenária. Curioso, ele a abriu e encontrou dentro dela um filhote de coruja, abandonado e tremendo de frio. Seus olhos grandes e assustados fitaram Elias, como se pedissem ajuda. Naquele instante, algo se moveu dentro do peito de Elias, um sentimento há muito esquecido, uma fagulha de compaixão que reacendeu uma chama tênue em seu coração. Ele pegou o pequeno animal com cuidado, sentindo sua fragilidade e vulnerabilidade. Era como se, naquele momento, ele e a coruja compartilhassem a mesma dor, a mesma sensação de abandono e solidão. Levou o filhote para casa e o alimentou com cuidado, aquecendo-o com um cobertor velho. Aos poucos, a coruja foi ganhando confiança e se apegando a Elias. Ele a chamou de Esperança, um nome que soava como uma promessa, um raio de luz em meio à escuridão. Cuidar de Esperança se tornou a nova rotina de Elias. Ele passava horas observando-a, ensinando-a a voar e a caçar. A cada progresso da coruja, um sorriso tímido surgia em seu rosto, um sinal de que a alegria estava voltando a florescer em seu coração. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre ele. Elias se questionava se era capaz de amar novamente, se merecia ser feliz depois de tanta dor. O medo de perder Esperança o assombrava. A lembrança da partida de sua esposa ainda era uma ferida aberta em sua alma. Uma noite, enquanto observava a Esperança voar livremente sobre a luz da lua, Elias percebeu que a coruja não era apenas um animal de estimação, mas um símbolo de sua própria jornada de cura. Ela o havia ensinado que a vida, mesmo após a perda, pode florescer novamente, que a esperança pode renascer das cinzas do desespero. Ele entendeu que a dor não precisava ser um fardo eterno, mas sim uma oportunidade de crescimento, um convite para se reconectar com a beleza da vida e com a capacidade de amar. A partir daquele dia, Elias decidiu abraçar a vida com gratidão, aprendendo a valorizar cada momento, cada sorriso, cada pequeno gesto de carinho. A solidão já não o assustava, pois ele sabia que, mesmo em sua cabana isolada, ele não estava sozinho. Tinha a Esperança, sua fiel companheira, e a certeza de que o amor, assim como a natureza, sempre encontra um caminho para florescer, mesmo nos lugares mais improváveis. Elias finalmente havia aprendido a trocar o desespero pela calma, a lição mais bonita da esperança. Um dia, enquanto caminhava pela floresta com Esperança pousada em seu ombro, Elias encontrou uma jovem sentada à beira de um rio, com o olhar perdido e a expressão abatida. Ela parecia carregada de tristeza, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Movido pela compaixão,
Elias se aproximou cautelosamente e perguntou se estava tudo bem. A jovem, surpresa com a presença de Elias e sua coruja, hesitou por um instante, mas logo começou a desabafar sobre suas dificuldades. Ela havia perdido o emprego, estava com dívidas e se sentia completamente desamparada, sem saber para onde ir ou o que fazer. Elias ouviu atentamente cada palavra, reconhecendo em seu sofrimento a dor que ele mesmo havia sentido. Ele sabia o quão desesperador era se sentir perdido e sem esperança. Mas também sabia que era possível encontrar a força para seguir em frente. Com um tom de voz calmo e acolhedor, Elias compartilhou sua própria história, contando sobre a perda de sua esposa e como a chegada de esperança o havia ajudado a superar a dor e a encontrar um novo sentido para sua vida. Ele explicou que a esperança não é algo que se encontra, mas sim algo que se cultiva dentro de nós, mesmo nos momentos mais sombrios. A jovem ouvia com atenção, absorvendo cada palavra como se fossem gotas de água em um deserto. Ela se sentia tocada pela sinceridade e pela força de Elias, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um raio de esperança em seu coração. Elias então a convidou para passar alguns dias em sua cabana, para descansar, se alimentar e refletir sobre sua vida. A jovem aceitou o convite, grata pela gentileza daquele homem bondoso e sua coruja peculiar. Durante os dias que se seguiram, Elias ensinou a jovem sobre a importância da gratidão, da resiliência e da fé. Ele a incentivou a se conectar com a natureza, a observar a beleza das pequenas coisas e a encontrar alegria nos momentos simples. Juntos, eles cuidavam do jardim, colhiam frutas silvestres e observavam o pôr do sol. Aos poucos, a jovem foi se abrindo, compartilhando seus sonhos e seus medos. Elias a ouvia com paciência e compreensão, oferecendo conselhos sábios e palavras de encorajamento. Ele a ajudou a identificar seus talentos e habilidades e a traçar um plano para recomeçar sua vida. Esperança, a coruja, também desempenhou um papel importante na cura da jovem. Com sua presença calma e seu olhar penetrante, ela transmitia paz e serenidade. A jovem se sentia acolhida e amada por aqueles dois seres tão especiais. Um dia, enquanto caminhavam pela floresta, a jovem encontrou uma pequena flor brotando em meio às pedras. Ela se sentiu inspirada pela força daquela flor, que mesmo em um ambiente hostil, conseguia florescer e exibir sua beleza. Naquele momento, ela percebeu que, assim como a flor, ela também era capaz de superar os obstáculos e encontrar a felicidade. A jovem se sentiu grata a Elias e a Esperança por terem a ajudado a enxergar a vida com novos olhos. Ela havia aprendido que a dor faz parte da jornada, mas que a esperança é a força que nos impulsiona a seguir em frente. Chegou o dia da partida. A jovem se despediu de Elias e Esperança com o coração cheio de gratidão e esperança. Ela sabia que a vida ainda lhe reservava desafios, mas agora ela estava preparada para enfrentá-los com coragem e determinação. Elias a observou partir, sentindo uma alegria profunda em seu coração. Ele havia cumprido sua missão, ajudando outra pessoa a encontrar a luz em meio à escuridão. Esperança voou ao redor da jovem, como se estivesse lhe dando um último abraço. Elias sorriu, sabendo que a lição mais bonita da esperança havia sido transmitida. Ele retornou para sua cabana com o coração leve e a alma renovada, pronto para continuar sua jornada de cura e amor. O tempo passou e Elias continuou a viver em harmonia com a natureza, sempre na companhia de Esperança.
A coruja se tornou sua confidente, sua amiga leal, um símbolo constante de que a esperança nunca morre, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele passava seus dias cuidando da floresta, plantando árvores, protegendo os animais, retribuindo a generosidade da natureza que o havia acolhido. Sua cabana se tornou um refúgio para viajantes cansados, para pessoas que buscavam um pouco de paz e sabedoria. Elias os recebia com um sorriso acolhedor, oferecendo-lhes comida, abrigo e, acima de tudo, a oportunidade de compartilhar suas histórias e seus fardos. Ele havia se tornado um farol de esperança, um guia para aqueles que se sentiam perdidos e desesperados. Um dia, um velho pastor chegou à cabana de Elias, carregando o peso da idade e da solidão. Seus olhos tristes revelavam uma vida de sofrimento e perdas. Elias o acolheu com carinho, oferecendo-lhe um lugar para descansar e um ombro para chorar. O pastor compartilhou sua história, contando sobre a morte de sua esposa, a partida de seus filhos e a solidão que o consumia. Ele o ouviu com atenção, sem julgamentos, apenas com compaixão. Ele sabia que o pastor precisava de alguém que o compreendesse, alguém que pudesse lhe mostrar que a vida ainda valia a pena ser vivida. Durante os dias que o pastor passou na cabana, Elias o ensinou a apreciar a beleza da natureza, a encontrar alegria nas pequenas coisas, a perdoar a si mesmo e aos outros. Ele o incentivou a se reconectar com sua fé, a buscar a paz interior através da meditação e da oração. Esperança, a coruja, também desempenhou um papel importante na cura do pastor. Ela se aconchegava em seu colo, transmitindo-lhe calma e serenidade. O pastor se sentia amado e aceito por aquele animal tão especial, um sinal de que ele não estava sozinho no mundo. Um dia, o pastor acordou com um sorriso no rosto. Ele se sentia leve, renovado, cheio de esperança. Ele havia aprendido a lição mais bonita, a trocar o desespero pela calma, a encontrar a paz interior em meio ao caos da vida. Ele se despediu de Elias com gratidão, prometendo levar consigo a mensagem de esperança e amor que havia recebido. Elias o observou partir, sentindo uma alegria profunda em seu coração. Ele sabia que sua missão estava sendo cumprida, que ele estava ajudando a transformar o mundo, uma pessoa de cada vez. A vida de Elias se tornou uma inspiração para todos que o conheciam. Sua história se espalhou pela região, atraindo pessoas de todos os cantos, pessoas que buscavam um pouco de esperança e um exemplo de superação. Ele se tornou um símbolo de que a dor pode ser transformada em força, de que o desespero pode dar lugar à calma, de que a vida sempre oferece uma nova oportunidade para recomeçar. E assim, Elias viveu seus dias com gratidão e amor, sempre na companhia de esperança. A coruja que o ensinou a lição mais bonita: a esperança renasce sempre, mesmo quando tudo parece perdido. E você, já se sentiu perdido, sem esperança? Saiba que não está sozinho. A vida pode ser difícil, cheia de desafios e perdas, mas a esperança é uma chama que nunca se apaga. Basta acreditar, ter fé e buscar a luz que reside dentro de você. Abrace a beleza da vida, perdoe a si mesmo e aos outros e siga em frente com coragem e determinação. Lembre-se, toda dor pode se transformar em força, todo desespero pode dar lugar à calma. Acredite na esperança, acredite em você. E se você gostou dessa história e quer continuar recebendo mensagens de esperança e inspiração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Espalhe a mensagem de que a esperança sempre vence. Juntos,
podemos construir um mundo mais justo, mais solidário e mais cheio de amor.